E aí, meus amigos, Eduardo aqui, vou falar um pouquinho nesse vídeo de hoje sobre a galera que está iniciando no motociclismo agora e tem as suas dúvidas, seus medos, muitas indagações vêm à cabeça nesse iniciozinho, onde a gente começa a andar de moto. E eu, particularmente, uma das coisas que mais me deixavam com dúvida era referente a saber se eu ia conseguir dominar a moto, né? Porque quando você está começando é muito complicado, porque você fica andando com a moto e não tem segurança, não tem estabilidade, mas com o tempo você pega tudinho, tudo que você precisa para poder andar tranquilo. O que não pode acontecer é você deixar o medo te vencer, porque vem aquela insegurança, o medo de cair, o medo de não aprender, de não conseguir aprender a pilotar a moto. Mas isso tudo é normal. Quando você está aprendendo a dirigir, quando você está aprendendo a fazer qualquer coisa, você sempre vai ter aquele medo, aquele receio de fazer, porque você vai achar que não é para você aquilo. E o que a gente precisa ter em mente é que essa é a barreira que precisa ser vencida. A barreira de não acreditar que você é capaz. Quando você chega ao ponto de romper essa barreira, você aprende e depois olha para trás e fala: caraca, o negócio é tão simples, tão fácil de fazer, e eu tinha aquele medo todo. Mas isso tudo acontece por questão de prática. Você não deve acreditar que você vai começar a andar de moto hoje e já vai ser um expert em andar de moto, porque isso não vai acontecer. Você vai ter um período aí de aprendizado, você vai andar bastante com a moto até você chegar a um nível como se fosse uma perfeição. Não vai ser de cara que isso vai acontecer, mas você não pode deixar de acreditar. Você tem que acreditar em você e acreditar que vai dar tudo certo. No início é meio complicado mesmo, porque você tem insegurança, você vê todo mundo andando, mas eu particularmente achava a moto muito pesada embaixo de mim, porque acostumado a andar de bicicleta, a bicicleta não tem peso. Quando você senta na moto, tem o peso da moto. Quando você já anda há algum tempo, você não sente essa diferença, porque a moto fica praticamente como se fosse parte do teu corpo. Mas você tem aquela insegurança no início. Isso aí é normal, é natural, tanto para você aprender a andar de moto quanto para você aprender a andar de carro. Isso vai acontecer, mas é a barreira que precisa ser vencida. Quando você começar a andar, começar a praticar, esse medo ele acaba, porque você já começa a pegar habilidade. O que eu precisava ter ouvido antes, quando eu estava começando a andar de moto, é que para você fazer manobra em baixa velocidade, você precisa utilizar o freio traseiro combinado com a embreagem, fazer uma alavanca. E isso aí eu não aprendi, porque na autoescola, quando você aprende a andar de moto, e eu aprendi direto na autoescola, na autoescola você aprende a andar com a moto, usar a embreagem apenas para passar as marchas e depois engatar a segunda e fazer os percursos, fazer o que você tem que fazer lá para os testes da prova lá para você ser aprovado. E nesse aprendizado, o que você aprende é que você vai utilizar a segunda marcha, toda a manobra em baixa velocidade, você vai ter que fazer ela sem utilizar a embreagem, o que é válido, porque você vai ter momentos que você não tem necessidade de usar a embreagem, mas quando você está
com garupa, que você está com uma velocidade um pouco mais reduzida, você precisa utilizar a embreagem para você fazer uma alavanca. E isso aí, às vezes, você não tem esse conhecimento, que é muito importante para gente nesse início, né? E aprendendo a fazer dessa forma, o que vai acontecer? Você vai aprender e não vai passar perrengue, né? Porque a hora que você estiver pilotando e precisou andar em baixa velocidade, está numa subida, alguém parou na frente, na subida, você vai precisar utilizar, você vai ter que saber utilizar a embreagem combinada com freio e com aceleração. Na subida nem tanto, mais em baixa velocidade, mas na subida você precisa saber usar a embreagem e o acelerador. Se possível, o freio também, porque você vai fazer com que a moto fique mais estável, né? Para poder fazer esse tipo de manobra. Eu não sou especialista nisso, estou falando apenas daquilo que eu utilizo no meu dia a dia, que é um conhecimento que eu aprendi aí, andando e caindo, e fui aprendendo, mas que eu acho muito importante para quem está começando. E o conselho é: não tenha medo, não tenha medo. Medo de não aprender, porque aprender você vai. Só existe um período em que você vai ter que ficar ali treinando. Depois que passar esse período, você vai olhar e vai falar: poxa, é muito simples andar na moto. E outro detalhe, não pode querer aprender a andar de moto com moto grande. Hoje eu estou aqui com uma moto 650 cilindradas, mas eu aprendi a andar de moto com uma moto pequena, uma moto 150, foi a moto que eu aprendi. Depois passei para uma um pouquinho maior, que foi uma 250, e agora eu estou na 650. E a curva de aprendizado dessa forma é muito mais curta, porque você está fazendo as coisas da forma como tem que ser, porque a moto grande, ela tem mais torque, ela tem mais potência, e ela vai dificultar mais o teu aprendizado. Já a moto pequena não, ela vai te dar susto? Sim, no início sim, porque você está iniciando, mas depois você fica andando nessa moto como uma coisa natural, e aí você vai subindo os degraus. Até uma 250 ainda dá para você pegar para poder aprender a pilotar. Mas moto maior, você vai demorar muito mais tempo para poder conseguir fazer as manobras com perfeição. A moto é mais pesada, ela vai sempre tender a te dar mais sustos. Já com uma moto pequena, uma moto menor, você não vai ter esse trabalho todo. É isso aí, essa é a dica de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, deixa teu like e Deus abençoe a sua vida aí. Valeu!